tarde. Boa tarde. Sim, a minha questão que queria saber, como é que o nosso produtor Paulo Tudilo conseguiu aquele espaço da Bahia, porque muitos produtores não conseguem adquirir aquele espaço e darem aquele espaço. Como é que o nosso produtor conseguiu adquirir? Olha a câmera, mano. Já está. Vai responder, já está. Calma, alors oui, les gens qui répondent à portugais, tu répondre à lingala. Yo c'est Toyota. Non, portugais to lingala. Lingala. Bon, on parle en lingala pour tout ça là bien. Pour portugais, on va parler musique ko bimayo ko kene pe musika. Voilà, un sénateur Paulo Tudilo. Tolingi to ebisa bandeko mbala mususu bazana kokoso parce que to sa communauté lingalophone. Ndeko na biso sefora lo biboyi. Batu mingi ba meke sika ba yele Luanda bazwati. Siko le sénateur Paulo Tudilo a tenu le 20. Bazwango ndenge ni otuna le mwa. Oh, na ko parler en lingala, après na ko parler en portugais. C'est bien là en portugais, no balinga na portugais. Bon, vou falar o seguinte. A tua pergunta foi muito pertinente em perguntar como é que conseguimos a Baía de Luanda. A nossa emblemática Baía de Luanda. Tudo o evento é uma casa de promoção de evento. Quer dizer, temos documento para isso. E somos reconhecidos no governo como promotor dos eventos. E há procedimentos que é para realizar uma atividade. O procedimento primeiro tem que dar a entrada da documentação no governo provincial. Depois, vai-se fazer uma vistoria no local. Fazer um trabalho com os técnicos, tanto do governo provincial e do Ministério da Cultura. Depois de fazer o trabalho técnico, eles vão emitir um parecer para o governador, que é para poder emitir autorização. O que nós fizemos simplesmente, seguimos o procedimento. Não fomos em lado nenhum, não fomos procurar um feiticeiro, que é para obtermos essa autorização. Simplesmente respeitamos o procedimento, seguimos o procedimento para nós termos a Baía de Luanda em nossa posse durante 30 dias. É para informar também que teremos Baía de Luanda para 30 dias, a partir do dia 15 de julho, é para a montagem, porque a nossa atividade é dia 2, e teremos também 15 dias para a desmontagem. Essa é a informação, mas tem aqui documentos que eu posso comprovar, mas prefiro comprovar isso numa língua mais compreensível, que nós temos aqui, a maioria são angolanos falando de Lingala, e essa nossa conferência de imprensa é mais comunitária, é para a nossa comunidade. É por isso eu vou mostrar o documento, mas falando em Lingala, para me compreender mangango malam. Alors, là par la Lingala, vous pouvez comprendre très bien. Kozwa Baía de Luanda ezali bicho ya 7 cabeça te. Kozwa Baía de Luanda tout dit eventos ezali maison de production ezali reconnu dans l'état Angola. Ezali maison de production ya mukete. Angola a ba pesa mututo opportunité ya kosala affaire oyo lingi. Tout dit evento est pour la production. Alors pour la production il faut ozwa na licence. Alors licence oyo tout dit evento ezalango. Et la licence, il y a promoteur des événements. Et après la licence Moussousou, et la licence, il y a promoteur, il y a fête. Et après la licence, il y a promoteur, il y a événement culturel. Donc, l'événement culturel, il y a au Gosa la Luanda, au Gosa la Libanda et Mboka. Tout la Libanda et la province. Mais la Moussousou, la licence, est limitée, il y a Luanda. Ce qu'on peut voir à niveau, et c'est la crédibilité moroboy. Il y a Moussalo Salaka, il y a organisation là yo, à la peur que c'est la licence wana. Sikoyo, Baía de Luanda, ezali le kola qui talatala Angola. Baía de Luanda est parmi les 100 plages. Les 100 plages où ezali 100 meilleures plages où ezali na kati ya monde. Yango
angolais oluka ba côté yango ba na toujours kokita so yango pona kozwa bahia esenga ba critère moko boye oyo mutu fosa nini il faut kokisa siko l'état na biso mona ke tout dit le 20 touche et kokisi ba critère wana nyonso to komay mu kanda na biso to ko sali musala bino monaki na ba technicien to sali ki accompagnement ya vidéo ba photo tout consort pour mona ke toujours kende to kanga ba photo à la presse ça l'été moni que proméate ba ko pesa so ba ya de Luanda to c'est qui contrat et makambo ya mo PPT pour mso ba lo ba ke non oh tout dit le 20 touche ba pesi yango fele na cadre que so pe nini na ko répéter yango awa et tamé vou falar em português vou falar em lingala também vou tentar falar em português. A tout dit le 20 touche não recebeu nem um tostão tanto do governo e tanto do seu partido MPLA. O Tudo Evento apoia o partido, porque o partido MPLA não tem dinheiro, é simplesmente um partido político. Nós, como membro deste partido, o nosso dever é apoiar o nosso partido, com nossas atividades, com as nossas contribuições, e o governo também tem seu plano de atividades. O plano de atividade do governo são atividades realizadas pelo governo. Mas esta atividade aqui é a atividade de Tudo Evento. Mas temos a colaboração do governo. Porque é o dever do governo apoiar as empresas privadas. Então, o patamar dessa atividade que nós estamos a realizar na Bahia de Luanda, obviamente, vamos solicitar o apoio institucional do governo. Mikoyokoya Bogomona, Paulo Tudilo a 50e aniversário da independência de Angola. Sim, o nosso país vai completar dia 11 de novembro 50 anos de independência. Mas eu repito a dizer, Tudilo Eventos está a apoiar o governo com essa atividade. Então, ça veut dire que o Tudilo Eventos não recebeu nada. Porque haverá especulações, porque não, estás a ver, aí está 50 anos, recebeu dinheiro, recebeu patrocínio, não recebemos nada. É por isso que estou a falar em português, para melhor compreensão, para evitarmos especulações. E também vou pedir a outros empresários que sigam o exemplo da Tudo Eventos. Porque o discurso do camarada presidente foi muito claro. Devemos comemorar as comemorações dos 50 anos da independência de Angola em força e convidou as empresas públicas e privadas participar e fazer parte dessa atividade. É por isso a Tudo Evento também não queria ficar em margem dessa magno evento, preferiu se inserir na atividade. Donc, il y a un jogo na Lingala, Tudo Evento exige mon moruti. Na l'état ni na partie. A preuve ezali awa pona to zwa Bahia wana tofuti caution ya 15 millions de kwanza. 15 millions de kwanza wana ezali ke soki eloko moko bebi na Bahia